menos, eu não cumpri nada. Isso é a forma mais rigorosa de ver isso. A forma menos rigorosa, não, é comparar cada um desses pacotinhos como se fosse uma medição separada. Eu recomendo sempre a medição mais forte. E esse item é tão relevante que merece um acompanhamento diário. Eu diria que realmente a OTIF é um item que não pode aguardar um mês para saber o que está acontecendo, porque a empresa pode estar sofrendo muito nesse período. O outro item, giro de estoque, né, total e por categoria. O total ele é relevante, que é um item que todo mundo observa, mas o categoria eu diria que é muito mais operacional e prático. Tem também as avarias de materiais e equipamentos de armazenagem. Isso, muitas empresas têm um operador logístico contratado, então isso tem que ser imputado a ele, essa responsabilidade, e é muito importante monitorar isso. Acuracidade de estoque e contagem cíclicas, porque é recomendável fazer pelo menos 3, 4 medições ao ano para evitar que a gente tenha, no final do ano, surpresas muito desagradáveis. E que até o operador logístico venha a ter um prejuízo, porque se ele tiver realmente uma diferença, ele vai ter que acionar o seguro dele, e aí o seguro dele vai se tornar mais caro. Então, vale a pena estimular um bom controle. A outra questão é o tempo de atendimento nas emergências. Cada empresa, dentro do seu segmento, tem um serviço de emergência. E o serviço de emergência, o indicador normalmente é 100%, ou seja, o operador deve atingir 100% do atendimento no tempo, porque ela é emergência exatamente por causa disso. E qualquer desvio deve ter aí uma multa. As infrações à norma de segurança e meio ambiente, que são extremamente críticas, acidente no trabalho, mais crítico ainda, e também o custo operacional da área, como já mencionado nos outros casos. Frota operacional. Muitas empresas têm uma frota. O item mais relevante de avaliação é a disponibilidade de veículos. O que quer dizer isso basicamente? Se você tem uma frota, essa frota tem que estar disponível, tem que estar utilizável. E para isso você deve medir quantos % dessa frota está no dia a dia disponível para o seu cliente. Obviamente, você tem que descontar a manutenção preventiva, manutenção corretiva não, porque aí não tem nada a ver. Também os treinamentos de reciclagem, todas as empresas têm que medir isso, reciclar o pessoal, tem também que atribuir responsabilidades. Então, nos casos de acidentes, as pessoas não podem simplesmente dizer que foi por acaso, tem que analisar o acidente. Esses acidentes devem servir também para os cursos de treinamento e reciclagem. Também análise e atribuição de responsabilidades por multas e acidentes, avaliação dos estados do veículo físico e documentação, e também o custo operacional da área, que sempre é uma referência relevante em todos os casos. A área de qualidade de fornecedores, extremamente crítica. Eu diria que dentro da área de suprimentos, eu sempre olho isso com muito carinho, porque a qualidade que vai ser percebida do que a gente faz, é a qualidade que vai entrar, que os fornecedores vão estar trazendo para nós. Então, a inspeção e qualidade encontrada nos fornecedores é um item crítico. O que está entrando no nosso recebimento que a gente possa ferir com a acuracidade. Quanto mais acuracidade nós tivermos, qual é o benefício direto? Mais atenção vai ter o fornecedor, porque ele sabe que poderá ser barrado, e mais incentivo ele vai ter para fazer a coisa bem feita. Ranking de qualidade. Nós sempre devemos homenagear os fornecedores que têm o maior nível de qualidade, isso é um indicador extremamente importante e que é percebível pelo cliente interno. Também o desenvolvimento de fornecedores, todo esse trabalho que nós estamos vendo aqui nesses 2 dias, da necessidade de desenvolver mais fornecedores, para que esses fornecedores tenham capacidade de atender a nossa necessidade de negócio, isso está sendo um negócio muito importante. Então, a gente deve medir. Como é que se mede isso? Qual é a quantidade de fornecedores que eu desenvolvi por categoria, em que etapa de desenvolvimento cada um deles estão, se esse plano está em linha com os meus clientes internos. Então, isso também é extremamente importante. Qualidade assegurada. A inspeção é muito bacana, mas implantar a qualidade assegurada significa o quê? Certificar o processo do fornecedor, o processo dele de aquisição de matérias-primas e dizer no final o seguinte, olha, tem lá o controle estatístico de processo, fiz todas as medições, vi a qualidade empresarial e ele realmente é capaz de entregar isso aqui com qualidade. Aí por 2, 3 anos esse fornecedor passa direto naquelas categorias. Lógico, se houver uma infração, aí realmente ele perde aquilo por muito tempo. Mas isso, ele promove a qualidade. E eu também quero dizer muito claro para vocês, a minha experiência diz que quanto maior a qualidade, menor o custo. Por quê? Que formação de preço entra o quê? Entra os custos e entra todas as contingências. Então, eu vou ter 10% de perda, 5% que eu não sei o que é. Tal. Quando você tira tudo isso e produz qualidade, mesmo que tenha um custo maior, mais qualificação, acaba ficando mais barato.
e também a sua própria empresa compra uma quantidade menor. Por quê? Porque sabe que vai vir qualidade. Então, o benefício geralmente é muito grande. A outra parte, cadastro de materiais, todas as codificações, normas que tem que ter em relação a isso, e o custo operacional da área também sempre é fator crítico. Monitoramento de resultados. Eis aqui, quer dizer, chegamos na parte final. Se a gente está falando de um monte de indicadores e tudo isso, tudo bem, você faz indicadores. Agora, qual é o fator crítico de sucesso para isso ser influente na gestão? Então, basicamente, primeiro tem que ter uma apuração. Essa apuração mínima mensal, itens com motivo eu recomendo diário, reunião mensal de acompanhamento com todos os gestores da área de suprimentos envolvidos. É interessante que o de qualidade veja compras, compras veja logística, para todos eles entenderem que existe uma interdependência entre eles. Avaliação do backlog das requisições pendentes, quer dizer, cada vez nós temos que ser mais ágeis. Nós temos um motivo para ter o backlog. Então, esse item tem que ser levantado e tem que ser analisado e entender o porquê que ele está no nível que ele está. E gestão por fato de resultado e tendências. É uma coisa que eu observo muito na federação, nos Estados Unidos, ou quando o pessoal está aqui ou conversando em outros lugares, é o seguinte: a área de compras deve ser muito factual e pouco opinativa. Esse fornecedor é melhor. Isso não existe. Esse fornecedor tem um índice tal, 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 você compara com os outros, ele é melhor. Então, essa parte de fatos faz com que a gente seja cada vez mais transparente e independente. Isso é muito importante para nós. Aqui eu vou dar um exemplo do que a gente fala de gestão por fatos, vamos ficar um negócio assim muito etéreo. Isso aqui é uma coisa já pública, era a prática que a Xerox tinha muitos anos atrás, mas a Xerox sempre foi líder nessa parte de ferramentas de treinamento e gestão. Os resultados que ela tem, posso lhe dizer que nunca foram ruins por causa da falta disso. E o que acontece? Quando você tem lá um indicador de desempenho, que você vê uma tendência que não é positiva, está tendo muita variação, não está tendo um predomínio na direção que você quer, você tem que fazer o quê? Analisar a raiz do problema. Você pode usar uma espinha de peixe, ver lá qual é o efeito, quais são as possíveis causas deles. Você pode fazer o famoso PDCA. Você pode usar aquele famoso 5 porquês para você tentar identificar a raiz. Você pode usar Lean Six Sigma, as ferramentas que você quiser. Então, quando você faz isso, você entende a tendência. E você fazendo isso, você pode fazer as contramedidas. Quer dizer, quem é a ação, responsável e data que vai ser implementado. Quando você faz isso, você desenha a nova tendência e fala, olha, fazendo tudo isso e com o entendimento que eu tenho, eu vou ter realmente uma tendência positiva. Isso é bacana, mas pode acontecer de você perceber que não. A tendência é negativa. Por quê? Mas você vai estar muito bem instrumentado e entendendo. Eu diria para vocês que vocês terem uma performance ruim pode ser muito melhor do que ter uma performance boa. Desde que na performance boa você não sabe por que tem uma performance boa e na ruim você tenha uma avaliação exata. Porque você só pode melhorar aquilo que você conhece em detalhes. Então, o uso dessas ferramentas é fundamental para a área de compras cada vez ser uma área mais técnica, mais profissional e que mostra para os outros a profundidade que ela é capaz de avaliar as coisas. Que mensagens eu estou deixando para vocês para terminar? Primeiro, bom desempenho sem saber exatamente por quê é um grande risco. Então, não vamos nos vangloriar de grandes desempenhos. Eu já vi muito acontecer isso, as áreas terem uma certa arrogância em relação ao seu desempenho e pouco depois se percebeu que aquilo não era consistente, não era sustentável. Os indicadores devem estar alinhados com as áreas de contato, com o planejamento estratégico. Quer dizer, nós temos as áreas de contato, são os clientes internos, o jurídico, o tributário, precisa estar muito bem alinhado. A área de compra, gente, eu diria para vocês que a maior motivação que eu tenho, que é uma área de articulação. Você tem que ter um relacionamento transversal total com todas as áreas da empresa. Enquanto finanças se vangloria que enxerga a empresa como um todo, compra sente a empresa como um todo. Ele é capaz de ver ponto a ponto tudo o que acontece e oportunidades de melhoria. A outra coisa é excesso de indicadores podem também levar à perda de foco. Isso, infelizmente, acontece muitas vezes, você vê um monte de indicador indo para um monte de lado, e como você não tem a estrutura principal bem definida, isso gera um problema. Os indicadores são apenas um dado de monitoramento de resultados. Quer dizer, quando os indicadores estão indo muito bem, é preciso parar e pensar. Percepção. As coisas estão realmente bem?
Como está a nossa relação com os fornecedores, com os nossos clientes, o negócio está consistente, o que a gente está vendo para o futuro, porque muitas vezes os indicadores não têm todas as respostas. A gestão por fatos também evita achismos e discussões sem conclusão. Isso é muito importante, porque, de certa forma, esses achismos, às vezes você vê uma reunião de 2, 3 horas acontecendo, que há poucos fatos. E há uma ansiedade pela solução. Isso leva a quê? Isso leva a uma perda de tempo total. Depois, também, uma boa gestão leva a melhores práticas pelo aperfeiçoamento contínuo. É isso que eu tenho aprendido sempre, gente. A gente procurando as melhores plataformas de trabalho, simplificando o processo, trabalhando mais na cadeia de uma forma relacional, nós estaremos fazendo melhores práticas. Às vezes a melhor prática que você vê, que eu já vi vários casos, de um país ou outro, no seu negócio não vai se aplicar tão bem. Mas se você pensa naquilo, você tem ideias criativas e inovadoras para o que você está fazendo, e inovação foi um dos tópicos também abordados no nosso congresso. O outro ponto é a questão: não há nada tão bom que não possa ser melhorado, e nem tão ruim que possa ser jogado fora, também há de se dizer. É importante a gente ter a humildade, qualquer que seja o nosso resultado. Quando se perde a humildade, a gente está indo para o precipício. E sempre estar com os ouvidos antenados para entender o sentido, as coisas que estão, que às vezes são mais sutis do que esse dia a dia nosso, muito processual e operacional. E, com base nisso, a gente perceber quais são as grandes oportunidades e criar as melhores práticas que serão depois vistas pelos outros. É basicamente isso. Aqui está o meu contato, agradeço aí a atenção e vou estar também à disposição de vocês.